Olá, seja bem-vindo ao episódio 3 dessa série. Se você ainda não viu o episódio 1 e 2, eu vou deixar o link aqui para vocês verem agora. No episódio 1 eu falei sobre minhas primeiras fotos, de 2005 até 2011. No episódio 2 eu falei de 2012 até 2014. E nesse episódio aqui eu vou falar de 2015 em diante. Esse ano de 2015 representou uma virada, um ponto-chave na minha carreira, na minha vida. Eu comecei cada vez mais a focar em fotografias de paisagem, utilizando a técnica de longa exposição. Uma das fotos, inclusive, que eu fiz dessas paisagens lá da praia de Maresias, foi uma foto que foi para o livro do Gabriel Medina. Eu fiquei muito feliz com o convite para minha foto fazer parte desse livro. É uma honra poder ajudar um surfista aí que já foi bicampeão mundial de surf. E na época desse lançamento do livro ele era campeão, ele tinha sido campeão em 2014. Para mim foi uma honra, a gente trabalhou no contrato, ali no uso da imagem, do licenciamento, e eu acabei ganhando um livro aí do Túlio também. Eu continuava também fazendo as fotos de surf, de dentro da água principalmente. Em maio de 2015, eu fui mandado embora da empresa onde eu trabalhava. Foi a gota d'água para trabalhar realmente naquilo que eu gostava. Eu sentia que a empresa já estava meio que se arrastando. Eu tentava procurar outros setores dentro da empresa. Eu não me achava, não me via mais lá. Eu estava estressado no trabalho, eu estava cansado, eu estava sem ânimo. E a fotografia era uma válvula de escape para mim. Eu decidi não procurar mais engenharia, nenhuma vaga mais na engenharia. Eu decidi tratar a fotografia como uma profissão. No começo você tem um baque, assim, na verdade a empresa demitiu vários funcionários. Nem lembro quantos funcionários foi na época, mas foi bastante gente mandada embora. Foi uma época de crise, aqui no Brasil. Como eu fui mandado embora, eu tinha uma reserva. Então que era a empresa, eu trabalhei 12 anos nessa empresa, Então eu tinha um pagamento de multa, FGTS, essas coisas que me ajudaram bastante a ter uma segurança para bancar aí um ano de salário se eu não tivesse, para não ter nenhum problema. Se caso a fotografia, não desse certo, eu teria como me manter, E aí eu fui, logo depois que eu fui mandado embora, eu fui pra praia, eu dei uma relaxada, uma descansada assim na cabeça, para pensar o que eu queria fazer, meio que para me desligar mesmo, me conectar, ficar em silêncio comigo, tentar ouvir aquela voz interna, o que me dava prazer na vida, o que eu queria fazer, como eu queria ajudar as pessoas. Brincando com a câmera ali na praia, eu comecei a criar a minha primeira série autoral mesmo de fotografia de paisagem, a série Linhas, Seascape Lines, e também a série Dinâmica da Quietude. Com ela também tem a série Waves, que acabou sendo uma derivada dela, mas o intuito era o mesmo, Era aquilo da gente estar conectado ali no momento presente, porque se passaram tantas horas ali eu fotografando que eu não me dei conta. E aí acendi uma chave, falei, poxa, peraí, mas eu tô fazendo longa exposição, o tempo, eu tô no flow, que a gente fala, eu tô num estado de prazer, de vivenciar aquele momento. E as minhas fotos acabaram representando isso, Da gente se desligar um pouco, da gente se desconectar de notícias, de barulho, ruídos do dia a dia, e a gente cuidar um pouquinho da gente. Essas imagens aí dessa série, da série Seascape Lines, acabei licenciando elas para uma galeria em Amsterdã, a Public House of Art.
com série limitada, tiragens limitadas de 30 edições. E foi também nesse ano de 2015 onde eu fiz as minhas primeiras fotografias de arquitetura e interiores. Então eu comecei a procurar parceiros, amigos aqui do bairro que poderiam me ajudar, poderiam indicar o meu trabalho, né? Eu falei que no começo eu fazia de tudo, né? Eu posso fazer fotografia de produto, fotografia de arquitetura e interiores. Apesar de não saber, eu tinha conhecimento de fotografia. Então eu ia ou cobrar um valor baixo, ou às vezes eu não ia cobrar nem nada, só para a pessoa ter o portfólio, né? E eu ia pedir para aquela pessoa me indicar um outro cliente. E eu aprendi muito com meus erros nessas primeiras fotos. Nesse mesmo ano, não fazia nem um mês que eu tinha sido mandado embora da empresa, eu fui para Dubrovnik, na Croácia. Foi muito engraçado, eu tenho um primo, né? E esse primo viu que eu tinha sido mandado embora da empresa e tal, e tinha um pessoal precisando de um tradutor de inglês. Aí eu falei, pô, eu não sou tradutor, mas eu gosto de viajar, né? Aí eu aceitei o desafio, fui com eles lá para Dubrovnik, então eu ia ser meio que um tradutor ali, eles iam fazer uma apresentação e eu ia traduzir essa apresentação em tempo real ali para o pessoal ali de Dubrovnik, lá na Croácia. E como eu tinha domínio do inglês, né, então para mim ia ser uma coisa tranquila. Óbvio, câmera, equipamento na mochila também, né, se sobrasse um tempinho ali, claro que eu ia fazer fotos também, e foi o que aconteceu. Também fui para Milão, na Itália, né? Nessa mesma viagem, eles queriam encontrar com uma pessoa lá na Itália para conversar com ela também, né? Sobre negócios de trabalho também, e eu ia ser um tradutor nessa reunião também. Mas em Milão eu fiz pouquíssimas fotos, eu fiz algumas fotos aí de lugares conhecidos, né? Como a Galeria Vittorio Emanuele e também algumas fotos de street ali também. Quando eu voltei, eu continuei trabalhando nessa série de fotos aí da dinâmica da quietude. As fotos de surf continuavam, principalmente dentro da água. E eu comecei a ver assim o custo-benefício daquilo, porque quando você começa a levar a fotografia como um negócio, você precisa pensar no retorno que aquilo dá, o quanto você investiu de equipamento e o quanto realmente estão querendo pagar pelas suas fotos. E na época eu vi assim que era para eu trabalhar com fotografia de surf eu precisava estar morando na praia, porque não compensava esse deslocamento, pagar todo esse investimento de combustível, de pedágio, né? E de tempo para estar lá, e o retorno era baixíssimo assim, em termos de foto, né? O que você tinha de equipamento na água em termos de valor, e o valor que você às vezes conseguia tirar em um dia de ondas boas, porque não é sempre também que dá onda boa, tem dia que não tem onda simplesmente, então você vai fazer o quê? Então é muito sazonal. Então eu acabei utilizando a fotografia de surf, acabei levando ela em paralelo com outras atividades de fotografia também. Aí com o dinheiro que eu tinha da rescisão, uma parte do dinheiro, eu pensei o seguinte, bom, eu gostei do que eu tinha fotografado até o momento, eu gostei bastante de fotografar arquitetura e interiores. Eu acho que é uma fotografia que tem a ver um pouco com paisagem, é calma, assim, você coloca o tripé, você ajusta a câmera, é uma fotografia mais paciente, igual fotografia de produto também, né? Na época eu comprei um notebook para eu poder ter essa flexibilidade em viagens também, né? E também comprei duas lentes, uma lente tilt and shift 24mm e uma tilt shift 90mm, que ia me ajudar a fazer fotografia de arquitetura e também fotos de fachada. Então eu fui lá na BH, né? Novamente, no paraíso dos fotógrafos lá em Nova York. Dessa vez eu visitei lugares diferentes, né? Como por exemplo a Ponte do Brooklyn, a Estátua da Liberdade, o Flatiron. E esse ano foi quando eu fiz minha segunda exposição de fotografia também, da série Dinâmica da Quietude e Waves. Foi no Mercearia São Roque e teve aí a presença de pessoas ilustres, aí, os amigos, a família, os apoiadores, ex-colegas de profissão, né, que
já fazia um tempo que não me viam, queriam saber como é que eu tava e tal, né? Foi bem legal. A Letícia, em 2015, foi até Buenos Aires, na Argentina, e eu aproveitei, como eu falei assim, bom, eu preciso de material, preciso fazer fotos, eu aproveitei e fui com ela também. E enquanto ela fazia, a gente às vezes visitava os lugares juntos e tal, e ela tinha um evento lá, um congresso que ela participou, e enquanto isso eu também fazia minhas fotos ali. Participei também da Fotofeira Cavalete em 2015, na época era com apoio da Print HD e da Online Quadros, então eles fizeram alguns quadros aí para mim, e nessa feira eu consegui vender algumas fotos, poucas fotos, mas a feira em si me trouxe novos clientes. Então teve pessoas lá na feira que pegaram meu contato e compraram depois quadros meus. E foi em 2015 onde eu fiz o meu primeiro trabalho de vídeo. Era para uma empresa que era uma empresa de lava-rápidos, era uma franquia de lava-rápidos. E na época a gente tinha uma amiga em comum, né, que eu tinha estudado junto com ela no colegial, e ela me apresentou eles, e eles falaram, você faz foto e vídeo? Eu falei assim, olha, eu faço só foto, tá, vídeo. Ele falou, não, mas faz as fotos pra gente? Eu falei, tá bom. Aí eu fiz as fotos, eles amaram as fotos, tal, gostaram bastante. Eu falei, meu, faz o vídeo pra gente, faz o vídeo. Eles me incentivaram muito, porque era uma coisa que eu não sabia. Eu falei assim, ó, eu vou fazer, mas eu não vou cobrar. Ou eu vou cobrar, falando, não, vê aí quanto que você cobra, tal, pode cobrar um valor mais baixo, tal. Bom, enfim, eles meio que me deram um empurrãozinho, né? E eu comecei, eles tinham começaram com 3 lojas, né? Hoje eles têm mais de 100 lojas. E na época eu aceitei o desafio, fui aprender a fazer vídeo, a filmar com a minha DSLR, né? Fiz alguns cursos aí. E aí eu comecei a fazer vídeo de treinamento para eles, vídeo de, por exemplo, como encerar o carro, lavar o carro, né? Então eu mostrava a parte do processo e também comecei a pegar depoimentos de franqueados. E a cada filmagem eu ia melhorando a questão de edição. Então eu aprendi a fazer edição de vídeos, aprendi também sobre iluminação, cada vez iluminar melhor. Apesar de já saber da foto, em vídeo tinha algumas coisas que eram diferentes. Que eu gosto, mas é de fotografia de paisagens e arquitetura. Então eu peguei um portfólio meu, vamos dizer assim, de fotos que eu tinha feito até aquele momento. E aí eu fiz uma seleção. Dessa seleção eu pedi ajuda aqui para o pessoal do bairro, né? Para amigos do bairro, lojistas. Então às vezes eu acabava deixando uma foto em consignação ali na loja. Às vezes eu deixava, por exemplo, pedi ajuda. Quem me ajudou muito foi um primo da Letícia, que tem uma loja aqui no bairro, e aí a gente fez uma mini exposição para os arquitetos e designers que eles conheciam. E aquilo lá abriu as portas para mim, porque eu consegui pegar trabalhos para fotografar arquitetura e interiores, e também tinha as minhas fotos que podiam decorar, né, as casas aí dos clientes deles. Aí no final do ano eu fiz uma viagem para a praia da Guarda do Embaú, fica em Santa Catarina, fui Guarda do Embaú e Florianópolis também, e lá foi quando eu criei aquela minha série Essência. Essa é uma série composta de algumas fotografias de tiragem única. Então eu senti que aquilo era único. Então tiragem única, obviamente, o valor é bem maior, porque você só vai vender uma foto daquela, e a pessoa, o público, assim, vamos dizer, o cliente final, que ele quer aquilo, ele vai sentir e falar, caramba, só eu tenho isso, ou seja, só você vai ter isso. Então não vai ser mais feita tiragem nenhuma, né? Então, obviamente que o valor era maior, e para minha surpresa, eu colocava um valor bem maior e o pessoal comprava. Então é tudo questão de definir bem aí o seu público-alvo. Em 2016, eu comecei a fotografar arquitetura e interiores para 2 empresas, 2 startups, né? Uma delas era a Vaniday. Eu fotografava espaços de salão de beleza. Então eu ia em salão de beleza, salão de estética. Na época me pagavam R$50 por sessão. Era um valor muito baixo. Hoje, em termos de hoje, é realmente um valor muito baixo, né? Não paga nem o transporte, quanto menos os equipamentos, tudo. Mas eu fiz para aprender. Eu fiz para pegar prática na fotografia de arquitetura. Então eu testava nível de tripé, eu olhava o que funcionava melhor. Aquilo me deu uma agilidade nas fotos de fotografia de arquitetura e interiores, me deu percepção, sabe? Olha o detalhe aqui, olha ali, olha ali.
eu acabei criando um checklist mental que me deu agilidade. Ó, aquilo tá desarrumado, aquilo ali precisa arrumar. E até hoje eu uso muito disso que eu aprendi lá. Tanto a Vaniday quanto o Quinto Andar. Quinto Andar foi a segunda empresa também que eu trabalhei. Também o preço era ridiculamente baixo que eles pagavam. E eu era freelance, né? Eu não tinha... Você podia também ter a opção lá de PJ, mas eu optei por ser freelance para ter outro tempo dedicado a outras áreas da fotografia também. No caso do Quinto Andar eram imóveis para aluguel, então o imóvel praticamente estava vazio, não tinha ninguém, e era você chegar lá e fazer as fotos naquele padrão que eles queriam. Então você precisava ter uma câmera com uma lente grande angular, só. E também foi bom para aprender o que eu não queria cobrar, aquilo eu não queria ganhar. Muita coisa apareceu nesse ano, por exemplo, foto de produtos, trabalhos de arquitetura e interiores, porque um indicava para o outro, o boca a boca funciona muito. E obviamente que eu não parava com o surf e com as fotos de paisagem também. Nas fotos de surf, cada vez mais eu gostava de fazer fotos sem o surfista. Fotos isoladas de ondas, fotos às vezes em longa exposição dentro da água. Eu sempre fazia foto mais voltada assim, para a parte autoral, né? Porque eu via ali que era mais vantajoso eu fazer uma foto e vender como um quadro do que vender por surfista a 30, 50 reais. Essa foto que vocês estão vendo aí, ela ganhou menção honrosa em 2016 na categoria de Seascapes, no ND Awards. E aí, para minha surpresa, nesse ano, aquela equipe que eu fiz a tradução lá para Dubrovnik no ano passado, eles me chamaram de novo para ser tradutor deles de novo, só que em outro lugar, em Barcelona agora. Levei a câmera, a mochila, tripé, tudo de novo. Então eu aproveitava os momentos, porque, por exemplo, o pessoal acordava 8, 8 e meia para tomar café e tal, eu acordava às 5 da manhã. Aí eu pegava minha câmera, eu sabia já mais ou menos o local que a gente estava. Foi o que aconteceu quando eu fiz essas fotos de Badalona, que é lá na Ponte del Petroli, acho que é Ponte del Petróleo. Então eu tentava ali, procurava táxi, às vezes eu tinha que andar um trecho ali que eu não conhecia, mas eu tentei planejar. Assim que eu fiquei sabendo do local que eu ia estar, eu comecei a planejar, falei, deixa eu ver como é que eu vou chegar lá. Então às vezes eu levava meia hora, 40 minutos para chegar lá no local, fazia as fotos do sol nascendo, e aí eu voltava ainda tempo de tomar o café. Então quando eu chegava ali, eu já tinha feito foto, eu aproveitei que eu estava no lugar, obviamente que foi tudo pago por eles, né? Eu não tinha custo nenhum para fazer aquela foto, então para mim compensou muito. E nessa mesma viagem a gente acabou indo de novo para a Inglaterra, né? Um lugar que eu já tinha visitado outras vezes também, já era a terceira vez que eu tinha ido para a Inglaterra, e também para Portugal, então novamente fomos para Portugal. Porém, dessa vez lá em Portugal foi muito rápido, foram poucos dias lá e eu não consegui fazer muitas fotos. E nesse ano eu tava visitando a minha avó, a mãe do meu pai, né? E eu achei muitas coisas ali do meu avô, coisas antigas, hein? Achei inclusive aquelas fotopinturas, né? Do meu bisavô e da minha bisavó italianos. E aí eu comecei a rastrear minhas origens, eu vi que ninguém na família tinha ido atrás disso. E eu falei, bom, se eu quiser, por exemplo, ter um passaporte italiano, é só eu entrar com isso aí. Então eu fui atrás de descobrir qual cidade que ele nasceu, qual navio que chegou. Então eu levantei muita informação sobre ele. E aí eu descobri que eles vieram de uma cidadezinha ali chamada Correzzo, no norte da Itália, na região do Vêneto. E eu pensei, poxa, a gente podia ir para a Itália, qualquer oportunidade que a gente tiver, né, e passar por lá. Conhecer essa cidadezinha que os meus bisavôs nasceram, né? Então nesse ano eu decidi fazer 2 viagens. Na verdade, uma viagem para 2 lugares distintos na mesma viagem na Europa. Seria França e Itália. Então na França, basicamente a gente visitaria Paris. Então minha ideia era fotografar Torre Eiffel, arredores da Torre Eiffel.
fotografar o Louvre, conhecer o Museu do Louvre, que eu sempre quis conhecer também, e uma região bem pitoresca que é no norte da França, que é na Normandia. Tem um lugar lá que tem uma abadia que chama Monte Saint-Michel. É um lugar assim, inacreditável, assim, sabe? Tem no Monte Saint-Michel tem uma variação de maré tão grande ali que você parece que tá vindo um tsunami algumas horas ali da variação de maré, né? E aquele monte ali, aquela abadia fica completamente cercada de água em alguns momentos, você não consegue entrar e sair. E é interessante você ver, eu fiz alguns detalhes ali da paisagem no momento que tá alagado. Aí a gente foi, pegamos um voo de Paris até a Itália, né? Aí na Itália a gente dividiu em duas partes. A primeira seria Veneza até Verona, né? E nesse caminho aí a gente ia passar pela cidade de Correto, que é uma cidadezinha pequenininha, que é onde meu bisavô nasceu. E aí a gente pegou, fomos de carro, descemos até a Toscana. Na região da Toscana, ali para fotógrafo de paisagem é incrível, incrível mesmo. Depende da época do ano que você vai, tem aquela vegetação, tem aquelas planícies, aqueles ciprestes, né, aquelas árvores pontudas, aqueles caminhos de terra, aquelas casinhas pitorescas. Sem contar a comida, né, que a Itália, assim, questão gastronômica é excepcional. E lá foi engraçado, a primeira foto que eu fiz lá na Toscana, a gente chegou no hotel à noite, tava meio difícil ali de encontrar o lugar, a gente falava bem o básico de italiano, né? E a gente chegou à noite ali cansado, né, da viagem e tal. À noite que a gente chegou cansado, eu ainda peguei a câmera e fui fazer foto de estrela ali do hotel que a gente tava, porque era tão bonito, era tão, sabe, era tão charmoso ali o lugar que eu falei, não vou perder, eu quase dormindo assim, falando, não vamos perder a oportunidade. Dia seguinte, acordei de madrugada. Aí eu pensei, poxa, a gente podia ir fazer foto. Daí a Letícia, calma, calma, né, você olha a hora que não sei o que lá. Eu olhei assim pela janela do hotel que a gente tava, e na hora que eu vi aquela época que a gente foi em setembro, mais ou menos, né, acho que era setembro, no comecinho era outono lá, e tinha uma névoa, sabe, passando umas nuvens, umas névoas na paisagem ali, logo cedo. E a hora que eu vi, quando começou a aparecer a primeira luz, eu saí correndo para pegar o tripé, eu apoiei ali na janela de um jeito todo meio torto assim, para fazer uma foto que eu tinha visto ali, uma região ali que tinha uns ciprestes assim, tinha uma casinha isolada com aquelas nuvens passando ali. Aí na hora me veio a composição, eu falei, não, eu preciso fazer desse jeito, tal, não sei o que lá, já montei a composição na cabeça, peguei a câmera, peguei a lente, acho que eu usei, acho que foi uma tilt and shift 90mm ali, do jeito que eu tava ali na janela, né? E da janela do hotel eu consegui fazer essa foto. Inclusive essa foto até ganhou menção honrosa no ND Awards de 2017. Assim, eu não esperava que eu fosse levantar da cama e clicar essa foto, porque a gente não tinha noção da paisagem que estava ao redor. E era uma foto que eu não tinha planejado, era um lugar que eu não tinha planejado. Então a gente foi para vários outros lugares aí, nessa região, uma região bem meio inóspita, sabe? Não tem tanta gente, não é uma cidade grande, a não ser Siena, né? Florença, que aí é um pouco mais populoso, realmente tem lugares turísticos e tal. Mas a gente acabou explorando a parte rural mesmo, sabe? A parte rural da Toscana. A parte onde tem aquelas arvorezinhas ali isoladas. Então foi muito, muito bacana essa viagem, eu gostaria até de repetir ela. Bom, espero que vocês tenham gostado
das histórias das minhas fotografias até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece o tapa no curtir, se inscreva no canal se você ainda não fez e clica no sininho para ativar as notificações, que assim toda hora que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!